Me conta aí, Bruno. Agora, estando do outro lado da moeda, né? Porque agora, além de um doutorando, fisiologista de um alto clube de rendimento, preparador físico, diretor científico de uma empresa. E aí, me conta aí, o que você faria de diferente pegando um atleta Bruno aí de 20 anos atrás, né? Porque você não tá tão novinho assim. Pô, 28 é novinho. 28, 27. Errei a data de aniversário. É emoção de estar vivo. O que eu faria de diferente? O Olha, melhor, o que você faria melhor? o que eu faria melhor. Primeiro eu vou dar um passo atrás. Quando eu entrei no Minas, em 2017, a minha vida mudou. Por que minha vida mudou? Porque eu fui obrigado a conhecer sobre um processo extremamente importante e um dos pilares do treinamento, que chama monitoramento da carga. Porque quando eu passei a coletar dados que me mostram quando meus atletas estão recuperando, como meus atletas estão realizando o treinamento, eu passei a perceber que muitas vezes eles estavam distantes do que eu planejei. Se eu voltasse atrás e pudesse complementar a minha vida de atleta, eu seria um atleta extremamente curioso que coletaria tudo em relação às minhas respostas ao treinamento. Frequência cardíaca, velocidade num treino de corrida, quantidade de golpes que eu fiz em um determinado treino de judô, quanto de peso que eu levantei na segunda, na quarta, na sexta. Eu ia registrar tudo. E eu ia acompanhar isso ao longo do ano. É até interessante, porque tem um professor da Universidade Federal de Minas Gerais que ele está correndo provas de longa duração. 10 quilômetros, 21 quilômetros. E ele postou no Stories um dia o quanto que ele acumulou de distância percorrida em provas a cada ano. E a curva era progressiva, assim, ó. E aí eu olho para trás, eu fico pensando, quando eu era atleta, será que eu tenho certeza que eu progredi em relação a estímulo ao longo dos anos? Eu não tenho, porque eu não tinha esse registro. Então, quando eu entrei no Minas, foi assim, eu preciso registrar tudo, até se o atleta está feliz. Tinha um preparador físico de uma modalidade que ele coletava escala de felicidade. Eu achei aquilo fantástico. Porque foge do padrão e você começa a mapear mais coisas de atletas que precisam estar felizes com o processo, por exemplo. Com as simples escalas. Simples. 1 a 5, o quanto você está feliz hoje. Agora imagina um Bruno atleta há 15 anos atrás, registrando isso. Ou com um profissional que estivesse do meu lado, me mostrando, esse caminho aí que você está indo está errado. Você está com pouca frequência de treinamento. Qual que é o maior problema que eu tenho com meus atletas de base, como preparador físico? Fazer com que eles realizem o treino que eu prescrevo, do jeito que eu prescrevo. Né? Então eu preciso ter registro. E aí, se eu voltasse atrás, esse era o pilar que não existia no meu treinamento. Controle de carga, monitoramento da carga. Em alguns momentos existia de planejamento, mas esse pilar do controle e do monitoramento faltou. Legal. Assim, só uma observação. Acho que o preparador físico ia identificar lá que você é uma pessoa feliz e brava. Não sei. Eu tenho essa dúvida. Mas assim, enfim, né? Complementando um pouco da sua falha, até eu preciso ter cuidado para a gente não sair do nosso assunto de hoje, né? A ciência do esporte ela abrange muitas áreas, né? Não é só a educação física. E o cientista do esporte ele tem que oferecer essas possibilidades para o treinador, né? Para o preparador físico e para todas as outras áreas. E aí a gente tendo esse conceito bem definido, né? Que eu consigo perceber que é quando a gente vai conseguir orientar melhor os profissionais para que ele consiga alcançar o ápice ali, a alta performance com seu atleta, com seu aluno ou com a sua equipe.
Eu acredito muito que é nesse sentido. E foi a partir daí que a Ideal começou. Né? Eu lembro que lá em 2018, quando a gente reuniu pela primeira vez para poder falar desse nosso sonho maluco de construir uma assessoria, né? Era muito em função disso. A gente entendia que o mercado, que os profissionais, eles não tem tempo, às vezes não é nem por desleixo, é pela quantidade de demanda de trabalho mesmo, é muita tarefa. A gente precisa do cientista do esporte, né? Para poder dar um norte, para poder auxiliar na interpretação das informações. E aí foi muito do que a Ideal foi construída ao longo desse processo. Então lá atrás a gente começou com cursos, né? E aí nosso meio de comunicação era só o Instagram. E aí depois a gente passou a entregar uma revista científica com resumos e com opiniões de vários artigos científicos, né? E aí essa revista ela continua até hoje. Depois disso a gente criou um site, a gente entrou para o Telegram, a gente começou a publicar vídeo no YouTube, justamente para poder entregar essa informação de uma forma mais fácil para o profissional. Isso isenta ele de não ter que pesquisar? Não, de forma alguma, né? Pelo contrário, isso tem que aguçar nele uma curiosidade de buscar mais informações. E aí o que a gente faz talvez é encurtar um pouco esse caminho e facilitar para ele aonde ele tem que procurar. Por isso a importância de quando você começou lá em 2017, 2018 no Minas Tênis Clube, a importância de várias ações. A gente não consegue caminhar sozinho, né? E isso é incrível. A gente acha que a gente só precisa do treinador para poder... Não, a gente não precisa só do treinador, né? Só o treinador consegue fazer? Consegue, mas não é o ideal. Né? Fazendo até uma chavinha, e por isso é ideal performance. Né? É horrível a piada, mas a ideia é essa, né?